Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, vim falar um pouquinho sobre os meus hábitos de leituras aqui para vocês e falar o que eu particularmente faço, na hora de ler o livro, os meus costumes. Então é tudo baseado na minha opinião, na minha concepção, no que funciona comigo, tá? Não é o que você deve fazer, nada disso, tá? Realmente são as minhas experiências com a leitura. Então eu já aproveito também para pedir para vocês comentarem quais são os seus hábitos, né? Vocês costumam marcar seus livros, fazem metas de leituras e coisas do tipo? Eu quero saber da sua opinião, então compartilhe com a gente aqui embaixo nos comentários do vídeo. Então sem mais delongas e bora lá pro vídeo de hoje. A leitura para cada pessoa é uma coisa muito meio que individual, né, realmente. Cada um vai ter a sua maneira de cuidar dos livros, de ler eles e etc. Esse vídeo, essa ideia que eu tive de fazer este vídeo aqui no canal, veio a partir de um comentário que eu vi lá no vídeo de Bookshop Tour deste ano, onde uma pessoa me perguntou como eu anotava meus livros e etc, as marcações que eu fazia, e a partir disso, então, eu decidi fazer esse vídeo de hábitos de leituras, onde eu não só vou falar sobre isso, mas também vou falar qual a minha relação com a leitura, se eu impresso meus livros, se eu faço metas, se eu faço TBR, então eu vou dar realmente várias respostas aqui para vocês. A primeira coisa que eu quero conversar aqui com vocês é sobre essa coisa de metas, se eu estipulo horários por dia, o quanto eu tenho que ler por semana e etc. Bom, eu sou uma pessoa que não funciona muito bem com alguns tipos de metas. Eu geralmente, no ano, só faço um estilo de meta para os livros, tá? Que é aquela meta que eu faço, né, de livros para ler em tal ano. Então eu separo lá em torno de 10, 12 livros para ler em um ano. Eu vou lendo eventualmente aqueles livros numa ordem aleatória, realmente só para eu ter um norte realmente para onde eu vou seguir durante o ano. Mas eu também nem sigo essa meta à risca. Tem alguns livros lá que vão ficar de fora, e isso é super normal, super tranquilo. Eu já fui uma pessoa que estipulou TBRs, mas conforme eu fui vendo com o tempo, eu vi que esse estilo de metas não funcionava comigo. Porque eu sou uma pessoa que, quando termina de ler um livro, eu já mudo o livro que eu quero ler depois. Conforme eu fui vendo, então, que as minhas TBRs não eram cumpridas à risca, né? Eu via que eu não lia os livros que eu colocava para ler num tal mês. Eu percebi que não fazia mais sentido eu estipular esse estilo de meta, né, de quais livros eu vou ler no mês. Então hoje eu já não faço mais TBRs do mês, etc. Sobre estipular metas diárias, né, quantas páginas pelo menos eu leio por dia. Eu também não me forço muito a isso, tá? Eu acho que a leitura, ela tem que ser algo prazeroso, ela tem que ser algo que você quer realmente fazer. É claro que existem aquelas pessoas que trabalham, né, com os livros, como os próprios booktubers, ou tem gente que quando você vai ler um livro por obrigação, para fazer alguma prova ou qualquer outro estilo de coisa, aí sim você tem que estipular uma meta, né, é uma coisa totalmente diferente. Agora, quando for para realmente só para você se entreter, né, eu acho que não é legal a gente ficar se pressionando desta forma. Normalmente eu leio de 20 a 30 páginas por dia de livros, e eventualmente também eu acabo lendo um quadrinho no mesmo dia, mas isso vai variar muito. Tem dia que eu não vou ler nada, tem dia que eu vou ler 100 páginas de um livro e ler um quadrinho completo, então vai depender muito do como está meu dia, né? Então por isso que eu percebi que essas metas não faziam mais sentido eu encaixar no meu cotidiano, porque muitas vezes elas não davam certo e eu acabava me frustrando, né, por não conseguir as cumprir. Então a leitura acabava ficando algo meio que forçado, né, realmente. E a partir do momento, então, que você entende, né, que para você ler um livro é muito mais do que você ler em quantidade, sim na qualidade, né, você passa a imergir mais dentro de uma história, a conseguir compreender melhor aquele contexto daquela história, porque para mim, né, além de servir de entretenimento, muitos livros eu utilizo realmente para estudar. Então eu pego algum contexto, por exemplo, aqui em Torturado, que é trabalhado, e eu vou lá e pesquiso a fundo. Também gosto de pesquisar sobre a vida do autor, e eu aproveito e trago resenhas aqui no canal com base nesses estudos que eu faço. Então eu adoro, tipo, imergir dentro, entrar dentro daquela história, sabe? Então por isso que eu já nem me apresso mais a ler livros em quantidade no mês, né? 1000 páginas, assim, por exemplo, no mês. Às vezes é melhor eu ler um livro de 100 páginas no mês e compreender ele por completo na minha percepção, do que eu ler 1000 páginas no mês e não me satisfazer com as leituras que eu fiz e sentir que no mês seguinte não valeu a pena eu ter feito aquelas leituras porque elas não me trouxeram nada de bom, nem me entreteram também, e eu não consegui absorver bem aquela história. Lembrando, gente, isso é só uma percepção minha. Se você tem um estilo de leitura, né, trabalha com um estilo de leitura diferente do meu, tudo bem, tá? Cada um tem a sua maneira de ler os livros, de ter um contato com eles. Eu normalmente leio de manhã, eu acho que é o horário que eu mais funciono com as leituras,
mas também eu costumo ler de noite, às vezes antes de dormir, ou por volta das 8 da noite, onde eu já não tenho mais nada para fazer. Mas normalmente eu leio das 8h30 até as 10h30 da manhã. Mas é sempre isso, eu fico no máximo 2 horas seguidas lendo um livro. Eu nunca passo muito disso, eu não fico lá 10 horas do meu dia lendo, nada disso. Então acho que a pergunta, né, de eu estipular meta, se eu faço TBRs, é que não, eu não faço muitas metas e também não estipulo aí TBRs. Quantos livros eu leio de cada vez, né? Eu acho que é uma pergunta que algumas pessoas fazem e tudo mais. Eu, normalmente, quando eu vou pegar um livro para ler, por exemplo, no momento eu estou lendo Torturado, eu só fico lendo ele. Enquanto isso, eu posso fazer leituras intercaladas como gibis. Então, eu geralmente sempre leio um livro e intercaladamente eu leio algum mangá, por exemplo, Otakoi. Aí eu pego uma edição de Turma da Mônica Jovem, mas eu sempre leio quadrinhos intercalados com o livro. Eu dificilmente vou pegar e ler 2 livros intercaladamente ao mesmo tempo, porque eu, Arthur, me confundo muito com as histórias e às vezes, né, tem um livro que está mais empolgante e eu acabo desistindo da leitura que eu estava fazendo intercaladamente e eu acabo abandonando um livro e continuando outro, então para mim isso não faz muito sentido, não dá muito certo comigo. Sobre releituras, eu costumo fazer muitas releituras, tá? Principalmente do ano passado para cá, a minha percepção sobre reler livros mudou bastante. Se você quiser ficar sabendo melhor sobre a minha opinião sobre releituras e como eu estipulo as minhas releituras, eu recomendo que você assista o vídeo que está aqui nos cards, tá? Foi um vídeo recente que eu trouxe aqui no canal, mostrando pra vocês todos os meus pontos de vista realmente. Antes também eu era uma pessoa que costumava acumular uma certa quantidade de livros, de mangás, de gibis, seja lá o que for relacionado à leitura. Então eu pensava assim, quanto mais a minha estante estiver cheia, melhor, né? Olha o tanto de livro que eu tenho. Mas com o tempo eu fui percebendo que isso estava me fazendo mal. Eu olhava aquele tanto de livros na minha estante que eu não iria ler ou que eu não gostei e ficavam parados ali, não fazia sentido estar ali, ocupavam espaço às vezes de um livro, né, que eu poderia colocar futuramente e tudo mais. Então eu parei com essa coisa e hoje em dia, né, aos poucos eu estou sendo uma pessoa um pouco mais desapegada, né, com os meus livros. Então eu dou alguns livros que eu já li para os meus amigos, pego uma quantidade e separo para doações ou para vender, enfim. Eu fiz isso com os mangás meus no ano passado, esse ano também eu fiz com alguns. Então eu peguei vários mangás meus que eu já não queria mais ler, eu troquei eles, vendi, separei para doar, alguns estão separados ainda para eu doar para a biblioteca, né, assim que for possível, enfim. Então hoje em dia eu já sinto que eu sou uma pessoa que não acumula mais tantos livros assim, mas eu sei que eu tenho que melhorar em alguns quesitos. E, consequentemente, eu acho que uma coisa, né, ela acaba se ligando à outra. Eu também comecei a ser uma pessoa que empresta mais os livros com frequência. Eu sei que existe também todo um lado ruim de você emprestar livros. É claro que é muito lindo essa visão que a gente tem, né, de emprestar livros. Olha, a gente vai estar compartilhando, né, a leitura com outras pessoas, a gente vai fazendo o livro ser mais acessível para alguém. Isso é muito legal, eu apoio totalmente isso, até porque eu venho fazendo isso ultimamente. Porém, tem um lado ruim de que a pessoa às vezes não tem a responsabilidade de cuidar daquilo que não é bem dela, né? Então a gente às vezes empresta um livro, a pessoa não devolve. A gente empresta o livro, a pessoa devolve todo rasgado ou amassado. Uma coisa é você devolver um livro com... a pessoa foi lá, leu o livro e sem querer bateu aqui a borda do livro, ela amassou, ou amassou uma página aqui ou ali. Tudo bem, isso acontece. Agora, quando a pessoa não devolve, ou quando devolve o livro totalmente danificado, é uma coisa muito chata, realmente, da gente lidar. Porque isso também acaba tirando a oportunidade de eu acabar emprestando aquele livro para mais outras pessoas, e não só para aquela. Eu entendo o lado das pessoas que têm esse medo, esse receio de emprestar os livros, mas, geralmente, né, quando eu confio muito na pessoa, quando eu sei que aquela pessoa ela vai cuidar daquele livro direitinho e tudo mais, eu empresto numa boa, tá? Também não sou mais tão neurótico assim, falo, não abre o livro assim, toma super cuidado com ele, não. O importante é você estar lendo o livro que eu te emprestei, mas lembre-se, com responsabilidade, então devolva o livro para a pessoa, você vai lá, cuide desse livro, tá? Não tem problema se você amassar aqui ou ali, mas você devolver o livro rasgado e tudo mais, não é legal. É isso, gente, eu recomendo muito que você empreste livros para as pessoas, é uma coisa muito legal fazer os livros circularem dessa forma, né? Mas eu entendo sim o lado de quem tem ainda um certo receio. Bom, sobre ler livros em formato físico ou digital. Eu não tenho o aparelho do Kindle, tá? Onde a gente pode ler os livros e tudo mais, é um aparelho feito para isso. Eu tenho o aplicativo do Kindle da Amazon no meu próprio celular. Então, esporadicamente, eu leio algum quadrinho ou um livro pelo próprio celular, só que eu não gosto dessa experiência de leitura, tá? Porque atrapalha a minha vista, eu fico com dor de cabeça, então eu não consigo ficar muito tempo lendo aquele livro.
por conta do celular mesmo. Então acho que ler pelo celular livros online, para mim, não funciona muito bem. Então por isso eu sempre opto realmente pelo livro físico, né? Não tenho muito pra onde fugir, eu não tenho um aparelho do Kindle, mas eu pretendo um dia sim experimentar o Kindle, comprar o aparelho, porque os livros, né, conforme você vai comprando, vai acumulando muito na coleção, então você vai ficando com muitos livros, né, ali, são bem mais caros, né, você ter livros físicos do que digitais, então acho que o livro digital poderia ser uma saída para mim nesse quesito, então eu não descarto essa ideia de um dia eu acabar migrando aí para os livros digitais, mas por enquanto eu mantenho aí lendo praticamente 80, 90% dos meus livros, gibis e mangás de forma física. Sobre uma coisa, né, que eu sempre percebo, né, as pessoas comentando sobre a qualidade do material do livro, e eu sempre prezo muito por isso também, por essa coisa do livro ser bonito e tudo mais, é muito legal ter isso na estante, mas em primeiro lugar, eu sempre quando vou comprar o livro, eu observo duas coisas. Eu sempre prezo por uma boa tradução ou uma boa revisão, né? Por quê? Isso vai afetar diretamente na minha experiência de leitura. Então eu vou passar mais tempo lendo aquele livro do que apreciando ele. Então o livro às vezes pode não ter uma qualidade tão bonita assim, né? Por exemplo, eu pego um livro de capa dura, mas ele não tem uma tradução muito boa, ou um livro que é mais simples, mas tem uma tradução excelente. Eu vou escolher o livro mais simples que tem a tradução excelente, porque eu sempre prezo a qualidade da tradução em vez da qualidade do material. Eu também sempre prefiro ler livros em capa mole, tá? Eu sou o tipo de pessoa que não gosta muito de livros capa duras, porque eu não me sinto muito confortável ao ler eles. Eu sinto que eles são mais pesados, não são tão confortáveis de se abrir e tudo mais. Então eu sempre prefiro ler livros em capa mole, brochura. E a única qualidade física do livro que eu gosto de prezar assim, mas nem sempre também eu levo isso muito em consideração, é a qualidade do papel. Não se é o papel branco ou se é um papel amarelado, não. É se ele tem uma gramatura boa. Por que disso? Por exemplo, vamos pegar esse livro aqui. Ele tem uma gramatura boa, tá? Então você pode ver que você não consegue enxergar as letras atrás. Então isso é muito bom, isso não atrapalha a minha experiência de leitura. Agora existem livros que eu já vi por aí, que eles têm a folha tão fina, mas tão fina, que você consegue praticamente ler o que está na página seguinte. Isso afeta muito na experiência de leitura. Então sempre quando eu vou comprar um livro, primeiro eu vejo a tradução, se a revisão ela é boa, se tem muitos elogios, por quem foi feita. E a segunda coisa que eu vejo é o papel, a gramatura dele, se ele não é transparente ou coisas do tipo. De resto, assim, eu não levo como muita prioridade. Agora eu vou mudar o ângulo da câmera para mostrar para vocês como eu faço as minhas anotações e tudo mais. É algo bem simples mesmo, mas é só para compartilhar aí para vocês, porque eu vi que algumas pessoas têm interesse em saber. Isso pode acabar até te ajudando, né? Então os métodos que eu faço aqui podem acabar funcionando com você. Então sugiro que vocês testem aí, né, caso vocês queiram, e vejam se deu certo com vocês. Bem, pessoal, eu vou usar como exemplo aqui os livros de O Morro dos Ventos Uivantes e Torturado, que esse é o livro que eu estou lendo atualmente. Eu vou aproveitar também e mostrar como eu cuido aí dos meus livros e mangás e etc. Quando eu tenho post-its, né, aqui em casa, no momento eu não estou tendo, né, mas geralmente quando eu tenho, eu utilizo eles dessa forma. Para quem não sabe, né, o que é um post-it, você encontra eles facilmente em papelarias, tá? Eu normalmente pago por volta de 3 a 4 reais os meus, mas existem, né, post-it mais, alguns mais bem feitos, né, digamos assim, mais elaborados, que são mais caros, né, que chegam a custar aí 12 reais, mas os que eu compro são os bem simplesinhos mesmo. Então são esses post-its aqui, ó, que eles são transparentes. Eu não gosto do post-it de papel, por quê? Geralmente quando eu compro esse tipo de post-it, eu consigo marcar em cima exatamente da frase na qual eu quero, entendeu? Então aqui, ó, eu marquei em cima dessa frase. Ou geralmente também eu consigo marcar com a lingueta, né? Acho que é assim que se chama. Uma parte do post-it para fora. Então assim, ó, eu consigo olhar esses post-it da forma externa. Aqui, então, se eu quiser ir para um trecho importante do livro, é só eu puxar essa parte aqui e eu já caio direto na página. Então fica algo bem prático realmente de se fazer. Nos post-its, né, normalmente eu marco então os trechos em que eu mais acho marcante, ou os que eu acho mais importantes para as histórias, para eu conseguir compreendê-las melhor, ou às vezes também quando eu marco aqui em cima, né, o post-it, é para eu lembrar o nome de algum personagem, principalmente um livro que tem muitos personagens, como é o caso de O Morro dos Ventos Uivantes, né? Então sempre que eu quero lembrar de novamente algum personagem ou de alguma atitude que ele teve no livro, eu vou lá e volto para a página, tá? Então quando eu tenho um post-it, eu faço desta forma.
Mas, como no momento não estou com um post-it desse estilo aqui comigo, né, eu faço dessa outra seguinte forma. É de quando eu vou marcar, então, um trecho que eu acho importante, eu marco dessa forma aqui, eu faço uma marcação com o próprio lápis, né, um lápis normal. Eu não marco meus livros geralmente de caneta. Eu não era uma pessoa que costumava marcar meus livros, tá? Eu tinha pavor disto, mas conforme o tempo eu fui perdendo isso, então hoje em dia eu já não me importo mais de marcar meus livros com lápis, tá? Pelo contrário, acho que a leitura se torna ainda mais prazerosa quando eu faço isso, tá? E aqui, ó, por exemplo, eu marco alguma coisa, eu escrevo alguma coisa que eu acho importante. Então aqui, por exemplo, trecho narrado por Belonise, é um trecho narrado por alguma personagem, eu quero me lembrar. É dessa forma que eu vou marcando meu livro inteiro. Então aqui, ó, eu sublinhei mais ou menos, né, uma parte que eu achei importante. Às vezes, né, além de eu sublinhar, eu marcar, né, o trecho que eu achei importante, eu também escrevo ao lado, né, fazendo um pequeno resuminho do que aconteceu naquela cena, para caso eu queira voltar aqui e relembrar de alguns momentos do livro, eu já vá direto para cá e consiga entender a história, né. Às vezes também eu sublinho de fato, né, aqui o trecho, ó, como vocês podem ver, e escrevo ao lado. E quando eu termino de ler o livro, eu vou estudar um pouco sobre ele, e quando eu estudo sobre o livro, eu utilizo esses post-its aqui, que são espécies de bloquinhos realmente, né, que são maiores assim, e eu anoto, eu faço as minhas anotações neles, e eu deixo aqui sempre nessa primeira página, para eu me lembrar das anotações que eu fiz durante os meus estudos. Eu peguei meu Dom Casmurro aqui para mostrar esse exemplo aqui para vocês, ó. Eu fiz muitas anotações com ele, ó, como vocês podem ver, durante os meus estudos, então eu anotava e já colava aqui. Também tenho esse post-it, que ele é um pouquinho menor. Enfim, são variados realmente. Eu vou colando aqui onde der, né? Bom, e vamos lá aos meus cuidados, né, com os meus livros. Eu normalmente sempre limpo a minha estante uma vez por semana, tá? Então todo domingo eu vou lá e tiro o pó. Às vezes eu tiro um por um e vou tirando o pó do livro. Então eu vou limpando as extremidades aqui, né? Que é sempre muito bom a gente tirar a poeira dessa parte do livro. Eu também não gosto de deixar meus livros muito perto do sol. Então, geralmente, quando está em picos, assim, né, meio-dia, o sol do meio-dia, ele é muito forte, e às vezes ele vem aqui pro meu quarto, eu fecho a cortina para eles não estragarem a lombada, as extremidades dos meus livros, eles não amarelarem, principalmente os mangás que tem papel jornal, que são bem mais frágeis, eu costumo não deixar muito perto do sol para não desbotar a capa e tudo mais, porque isso já aconteceu com muitos dos meus mangás, por esse descuido que eu tive, né. De resto, eu não faço mais nada, tá? Agora, com os meus mangás, né, que são geralmente mais frágeis, né, digamos assim, eu às vezes utilizo esse saquinho plástico. Ultimamente eu não venho mais colocando eles nos meus mangás, mas eu reconheço que é importante a gente fazer isso para os preservar. Mas realmente eu não faço mais isso por preguiça, não sei, talvez. Enfim, mas antes eu sempre comprava ou um plástico assim grande para eu fechar o gibi por completo, ou normalmente eu também compro saquinhos nesse tamanho, onde eles dão o tamanho exato aqui do meu mangá. Aqui e pronto. Como eu já disse, eu já fiz muito isso com os meus mangás, mas nos dias de hoje eu já não faço mais com tanta frequência. Geralmente meus livros capaduras e quadrinhos capaduras eu não faço isso porque dizem que não é bom a gente plastificar quadrinhos em capa dura. Tem um vídeo do canal Capitão Onigiri onde ele fala sobre todos esses cuidados em que você deve ter, e tudo que eu fiz com os meus mangás por um bom tempo foi a partir daquele vídeo. Eu acho que é um vídeo muito bom realmente para você se situar da maneira pela qual você deve cuidar dos seus mangás, para deixar eles bem preservados. Mas é que eu confesso que hoje em dia eu já não faço mais isso, tá? É um costume que eu perdi quase que por completo. Então hoje em dia realmente eu só os deixo longe do sol, eu tiro a poeira deles toda semana, faço esses cuidados básicos, né, com os meus livros e mangás. Então é isso, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma, né, vocês terem um cuidado melhor também com seus mangás, ou, né, dando as dicas que eu dei aqui pra vocês, né, falando dos meus hábitos de leitura. Você pode utilizar aí com você pra ver se dá certo. Não é regra, tá? Pode não dar certo com você, porque com cada um, realmente a experiência de ler um livro vai ser completamente diferente. Essa é a maneira que hoje funciona comigo, mas ela também pode mudar com o tempo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu consegui responder bastante coisa aqui, né, sobre essas dúvidas que vocês possam acabar tendo futuramente de como é a minha relação com a leitura e com os objetos dos livros, né. Ficou mais alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo nos comentários, eu vou tentar respondê-las. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixe o seu like, se inscreva-se no canal, comentem, até mais.